E TCMD, quem vai pagar o imposto e quem vai ser isento. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre esses aspectos em torno da isenção, né? A tão querida isenção, todos querem ser isentos para que não paguem imposto, mas será que isso é possível? Vamos entender mais de perto, tá? Primeira coisa que você precisa saber sobre isenção é as hipóteses de isenção acompanham a competência para instituir o imposto. Então, cada estado, né, e o Distrito Federal são competentes para instituir o imposto e eles trazem as isenções de forma absolutamente autônoma, uma vez que a isenção, por definição, ela está no campo de tributação daquele ente federativo e por uma escolha, por meio da lei, esse campo onde poderia incidir o imposto não incide, certo? Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Sou isento? Vamos responder na lei do seu próprio estado, tá? E aí a gente entra naquela questão de competência muito fácil de entender, de relembrar. Competência para cobrança de TCMD sobre bens imóveis, estado onde se localiza o bem imóvel. Competência para a cobrança de ITCMD sobre bens móveis, estado onde se processar o inventário, certo? Então, o que vai ter que fazer? Você, advogado, advogada, de repente você está aqui querendo saber um pouco mais sobre o imposto, mesmo sem trabalhar com direito, você vai ter que abrir a lei do seu estado e verificar isso. Muito fácil, você vai abrir o Google e vai botar lei TCMD estado, tal, e vai aparecer, se não na primeira, na segunda, máximo terceira ocorrência. Essa é a primeira coisa, daqui começa tudo, tá? A segunda coisa é o seguinte, as hipóteses de isenção, como eu já falei, elas são definidas por cada um dos entes federativos. Você vai ter que olhar para a sua situação concreta, e olhar para cada uma dessas hipóteses e ver, opa, eu me encaixo aqui, eu não me encaixo, estou dentro, eu não estou. Isso, óbvio, é aconselhável que seja feito não só por um advogado ou advogada, mas por um profissional, um advogado ou advogada especialista que sabe o que está fazendo, certo? Eu trabalho aí no dia a dia com imposto e solicitar isenções incorretas é algo que eu vejo demais, muito mais do que eu gostaria de ver. E isso acaba, quando pouco, atrasando e causando prejuízo. A parte, porque quando você faz a declaração incorreta e eventualmente esse prazo já foi extrapolado, você está declarando, pedindo uma isenção no momento em que era para esse imposto ser pago ou já era para ter sido pago antes. E aí passa o tempo para esse órgão analisar essa isenção, dar negativa, notificar a ser feita a correção, certo? Então, quando pouco, faz perder tempo e já faz perder dinheiro também, tá? Uma outra coisa que eu quero trazer que é muito importante na isenção é a correta avaliação dos bens. Muitas vezes a isenção ela está atrelada à avaliação de um bem. Uma isenção muito comum, é uma isenção voltada para casas de menor valor, para imóveis de menor valor. E aí a lei vai lá e traz, geralmente, no indexador estadual, por meio de um indexador estadual. Em São Paulo é o FESP, em Minas o FENG, no Rio de Janeiro acho que é o FIR, mas normalmente essas isenções são baseadas no indexador estadual. Aí tem lá 10 mil, 20 mil, que aí faz menção a esse indexador. O que você vai ter que fazer? Pegar aquele número ali, buscar o indexador, o valor desse indexador e fazer essa multiplicação, tá? Aí você tem o limite legal. Só que é muito importante você saber aferir corretamente o valor do bem, porque senão, como é que você sabe se aquele bem específico está abarcado por essa isenção? Um exemplo clássico, você tem aí essa multiplicação na lei dá lá que o imóvel será isento se ele tiver o valor até 120 mil reais. Aí você olha para o IPTU, tem lá base de cálculo 100 mil reais, mas o valor de mercado desse imóvel é 250 mil. Se você não sabe qual valor você declara ao órgão fazendário, naturalmente você não sabe se aquilo ali vai ser isento ou não. Então é muito importante saber fazer a correta valoração desses bens em relação aos quais você vai
né, buscar a isenção, né, o profissional que trabalha para você vai buscar a isenção. Uma outra coisa, e a gente tem vídeos em que a gente conversa um pouco mais fundo sobre isso, a correta interpretação da isenção, tá? E aqui, pessoal, eu já faço uma ressalva. Se vocês quiserem ir aí nos vídeos sobre isenção, vocês podem ver isso mais no detalhe, que eu não estou falando sobre polêmicas, discussões, certo? Eu estou falando para vocês o seguinte, isso aqui é um dado, tá, pessoal? Isso aqui não é opinião minha, certo? Não fui eu que inventei isso e não existe discussão em torno disso. Existe uma forma correta de interpretar isenções, certo? Essa forma, ela é literal e restritiva, certo? Você não pode, nem você, nem o fiscal pode, ninguém pode olhar para a isenção e falar assim, não, eu sei que ela está falando aqui, mas a gente vai dar uma... Não, não existe isso, certo? É o que está ali literalmente, tá? É o que está ali literalmente. Vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo para ilustrar. Em São Paulo, você tem lá uma isenção para um imóvel, para imóveis quando eles até um valor tal, quando é o único transmitido. Certamente o legislador pensou numa casa, né? Numa casa não, vamos falar de forma mais ampla, numa residência. Só que quando você tem uma transmissão de uma casa de baixo valor e você tem um jazigo, o jazigo é bem imóvel e aí nenhum nem outro são isentos. Eu sei que muito provavelmente o legislador não pensou nessa hipótese e ele não queria que a isenção fosse afastada nessa hipótese. Só que para que isso não acontecesse, era para estar escrito lá, porque a interpretação da isenção ela é literal restritiva. Tá? Então tinha que estar lá, esta isenção não será afastada no caso de existir outro bem imóvel da natureza X. Beleza, aí a gente tem a literalidade. Então a interpretação da isenção ela é sempre literal, tá? Sempre, absolutamente sempre. Uma brincadeira, né? Na verdade, uma dica que eu dou para o profissional saber se ele está diante de uma isenção, de uma hipótese de isenção ou não, é você olhar para a hipótese e olha para o bem. Né? Óbvio, né? Vencemos aqui a etapa do corretamente avaliado. Tá? Corretamente avaliado. Se você ficou com dúvida se a isenção encaixa ali, provavelmente não encaixa. Certo? Provavelmente não encaixa. Se você ficou com dúvida, é porque a coisa não está batendo com o texto. Certo? Nesse exemplo que eu dei aqui de valores, 120, até 120 mil. E se for 120 mil e 1 centavo? Não vai ser isento. Não vai ser isento. Simples assim. Tá? Então, a interpretação da isenção ela é literal e restritiva. Isso, para que fique bem claro, tá? Não é um ponto de discussão. É assim que funciona no direito tributário. Tá? E me perdoe, né? Eu não estou aqui para... o vídeo não é para a gente entrar no mérito se isso está certo ou se está errado. Eu estou aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês para que vocês possam interpretar de forma correta. Tá? Outra coisa sobre a isenção, muitas vezes, né, até mediante alguns colegas, né, vão conseguir, ao final desse vídeo, achar o diploma, né, legal, achar a norma, olhar lá, meu cliente é isento. E agora? Já sei que é isento, vou seguir a vida. Negativo, certo? Negativo. Você pode procurar aí, ou nesta mesma lei que tem a isenção, ou no decreto que regulamenta essa lei, vai estar escrito lá que para que você possa fruir dessa isenção, você precisa realizar a declaração. Isso aqui é muito simples de entender, né? Uma primeira razão é que o próprio ente competente, ele está abrindo mão daquela tributação e ele vai apurar aquilo ali no âmbito da sua competência tributária, certo? Porque a gente não pode esquecer que a isenção é um campo onde ia acontecer o pagamento do imposto. Então, existe a obrigação tributária, certo? Nesse campo existe a obrigação tributária. E o ente ele decide não exercer, digamos assim, em termos bem simples, tá? Então, existe a obrigatoriedade dessa declaração. E o outro ponto, digamos assim, menos técnico e mais prático seria muito fácil se cada um pudesse falar sobre a própria isenção, não é verdade? Então, dois motivos aqui, né? Um técnico e outro bastante
óbvio, digamos assim. Então, cuidado, tá? Sou isenta, meu cliente é isento, então eu vou só seguir a vida. Não é assim que funciona, tá? E como consequência dessa informação que eu acabei de te passar, a isenção não declarada, ela pode se converter em incidência tributária, em autuação, melhor dizendo, tá? Porque, assim, essa mesma norma que está te isentando, e aí, eventualmente, aqui está pormenorizando ela, que está dizendo que você é obrigado a declarar, fazer a declaração para que essa isenção ela seja reconhecida pelo órgão competente, ela vai trazer lá a possibilidade de autuação no caso da não declaração, tá? Então, o seu cliente, ele pode deixar de ser isento porque você não fez a declaração, tá? Pode acontecer isso. Ah, era isento. Não declarou, ocorre a lavratura de auto de infração, ocorre a cobrança, tá? Uma outra questão, né, para eventualmente algum colega que esteja acompanhando a gente aqui, que já esteja um pouco mais rodado aí na área tributária, que foge aqui ao objetivo do nosso vídeo, até porque é um assunto bastante polêmico, em que ponto essa isenção se consolida como perdida, né? Em que ponto? Ah, meu cliente eu não fiz a declaração, ou outro profissional antes de mim não fez a declaração, quando é que o meu cliente ele vai perder essa isenção? Já respondo. Antes de responder, se você está gostando desse vídeo, deixa o like aqui pra gente, tá? Clica no joinha, é bastante importante para o nosso canal. E toda quarta-feira, às 8 horas, tem vídeo novo aqui, tá? Então é importante você se inscrever aí no botão vermelho para que você possa receber novos conteúdos sobre inventários e sobre TCMD, tá? Seguindo com o nosso raciocínio, que aqui a gente já entra no ponto um pouco polêmico, e eu vou só dar uma pincelada para que, com o objetivo de dar a você um conhecimento sobre o assunto, mas mais com o objetivo de dar a você cautela no assunto. Vai ter a discussão de quando acontece isso, porque a constituição do crédito é interesse público, certo? E quando é que a gente está diante de um direito subjetivo de isenção e a partir de qual momento a gente está direito do interesse público de constituir o crédito tributário? É quando notificou e a pessoa não fez a declaração? É quando fez o auto de infração? Durante o auto de infração ainda pode ter uma defesa dizendo que é isento e derrubar esse auto de infração? Então, assim, percebam que a gente tem vários pontos aqui em que isso pode acontecer e eu aconselho que você não precise entrar nessa discussão. Então, diante da hipótese aí do caso, né, no seu escritório, meu conselho: veja as datas, conheça a legislação tributária. Aqui temos vários vídeos para você conhecer, né, a legislação tributária do seu estado. Conheça a legislação tributária e, diante da hipótese, conhecendo os prazos, se for o caso, apresse o procedimento, declare logo para evitar esse tipo de dúvida, certo? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Eu respondo todas as dúvidas que colocam aqui, tá? E convido você também para seguir a gente lá no canal, lá no nosso canal principal, lá no Instagram, @modoadvogado. Lá eu converso com vocês sobre todos os dias sobre inventários e muito sobre TCMD, porque acaba, né, por eu trabalhar com o tema, muitos colegas trazem esse tema para mim, né, porque tem pouquíssima informação de qualidade aí sobre isso na internet. Então lá é um canal onde a gente consegue falar bastante sobre o tema, tá? Então é isso, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até a próxima oportunidade.